Olá, muita saúde, sejam todos muito bem-vindos. Tudo bem? Uma ótima noite de domingo. Como que foi o final de semana de vocês? Como que está a perspectiva, né, para essa semana que vai começar? Quais são os objetivos dessa semana? É importante iniciarmos sempre um dia, uma semana, um mês com um objetivo, com algo que nós gostaríamos de melhorar na nossa vida, na nossa alimentação, nos nossos relacionamentos. E qual é esse objetivo dessa semana? Trago essa reflexão para vocês. Meu nome é Mayra, sou Mayra Cordeiro, eu sou apoiadora do grupo de ansiedade. Fico muito contente pelo convite do Fábio, né? São domingos muito enriquecedores. Como moro no Japão, para mim é segunda-feira de manhã, então começar a semana falando de saúde, começar a semana buscando esse bem-estar, auxilia muito no cuidado, no desenvolvimento tanto pessoal quanto do nosso grupo. Então, fico muito contente da gente integrar, de podermos fazer essa interligação entre o Oriente e o Ocidente. Sejam muito bem-vindos. As emoções, elas são parte comuns da nossa vida, no nosso dia a dia. É uma delícia e uma grande onda que temos viver essas emoções, né? Tem horas que ela está bem introspectiva, né? Bem yin pela medicina tradicional chinesa, bem yang, bem intensa, bem forte. E temos vários momentos de oscilação no nosso dia para se entender que faz parte do ser humano esse equilíbrio dinâmico. Nada é estático, mas sempre movimento na nossa vida. E as emoções, elas têm papéis fundamentais na nossa construção humana, na nossa percepção humana e na nossa reação humana. Então, é muito importante entendermos as nossas emoções para entendermos qual é o impacto dela na nossa vida. Na medicina tradicional chinesa, nós vemos o ser humano de diversas formas, né, do campo físico, emocional e mental. A emoção, ela faz parte dessa interligação, porque a emoção é uma bioquímica que gera uma memória, e essa memória, ela traz uma experiência. Então, se uma experiência foi boa ou foi ruim, depende da nossa emoção. E aí, conforme a nossa emoção, nós vamos querer repeti-la ou não, vamos querer nos afastar dela. Mas o que depende dessa interpretação, né? Tudo bem, Fábio? Bom dia, tudo bom? Ai, hoje está um dia lindo de outono aqui. Tá uma delícia, já começou a esfriar, estamos a 8 graus hoje, então é um friozinho bom. E é uma nova etapa, né, de nos conhecermos, descobrimos também que no outono é uma forma de desapegar, deixar algumas coisas passarem, irem criando espaço para novas oportunidades, né? Então nós começamos a guardar as roupas de verão, a doar algumas roupas de verão, a pegar as roupas de inverno, ver o que nós podemos usar, o que nós podemos doar para as pessoas que precisam. E buscar as nossas emoções, porque agora também é um momento que nós vamos ficando mais introspectivos. Faz parte do ser humano, né? Quanto mais frio, mais acolhido fica, né? Pra gente que já está acostumado no Brasil a 30 graus, inverno 12, né? Muito frio, 24 graus. Aqui a gente já vai pro 8, então pra gente já é inverno, né? Então, as emoções, ela tem funções muito importantes na nossa vida, né? Retomando o tema. E uma delas é interpretar o que acontece, para ver e ser estimulados a repetir novos padrões. Então, se a experiência foi boa, nós vamos querer repetir, nós vamos querer fazer de novo, nós vamos querer experienciar novamente. E se a experiência foi ruim, nós vamos querer nos afastar, criar nosso espaço, nos preservar em relação a essa situação. Então, quando vocês falam da ansiedade, ou quando nós percebemos a situação ansiedade, nós percebemos que são emoções conjuntas que formam um sintoma. Então, a ansiedade, ela não é só uma emoção, ela é um conjunto de emoções que interpretam uma situação. E quando ela interpreta essa situação, aí que nós entendemos que existe uma transmissão do que nós sentimos para o que está acontecendo através dessas sintomatologias. A grande questão é que, como nós estamos distante, fica parecendo ruído, que é onde é o sintoma. Então, quando a sintoma aparece, ou que realmente apenas
você sente, é porque tem um ruído entre o que você está sentindo e entre a realidade. E aí é importante conectar. Dentro da medicina tradicional chinesa, e para quem já assistiu aquele filme Divertidamente, que é um filme que eu adoro, eu indico para vocês assistirem, é um filme que eu dei muita risada, chorei muito porque é muito real. Fala-se sobre a importância das emoções. Então nós temos a alegria, temos a raiva, temos a melancolia, temos a tristeza e temos o medo. Aí você fala, poxa, mas a gente tem 4 emoções ruins e uma boa, né? Todo mundo fala, mas por que só a alegria que é boa? Mas não é. Todas as emoções, elas fazem parte da nossa vida e do nosso dia a dia. Não é boa nem ruim, mas ela faz parte da construção do nosso eu. Então vamos lá. Durante esses 5 emoções, na medicina são 5 elementos, então a alegria, ela vem do coração, a raiva, ela vem do fígado, como energia rápida, ela é uma energia forte, uma energia de mudança. Tem o pensamento, a reflexão, a melancolia, que ela vem do baço pâncreas. Tem a angústia, que ela vem do pulmão, e a tristeza, que vem do rim. Então, nossos órgãos, ela representa a emoção. Se eu tenho medo, o medo ele serve para me preservar de situações nocivas. Então, se eu tenho medo de altura, é porque o meu inconsciente, a minha mente me diz que se eu estiver num lugar alto, eu posso me ferir. Então, isso vai me preservar. Se eu sei que o fogo queima, eu vou ter medo de colocar a minha mão no fogo porque eu vou me queimar. Então, o medo ela é uma sensação de proteção. A grande questão é porque quando eu fico com excesso de medos, eu fico com excesso de defesa e aí eu me torno uma patologia. Mas quando eu começo a entender que eu tenho um medo e que ele tem uma função, eu consigo entrar nesse processo para poder interpretá-lo, racionalizá-lo, para poder melhorar essa condição. A alegria foi muito interessante, né? Porque no filme do Divertidamente, e é uma busca do ser humano entre o equilíbrio da felicidade, que é um estado de plenitude, e da alegria, que é um estado de satisfação e de gozo. Então, colocam pra gente que nós precisamos ser felizes. Só que ensinam a gente a buscar a alegria. A alegria, ela traz vazio, porque a alegria é estado de repetição. Então, se eu como um bombom, eu me sinto alegre. Se eu como 2 bombons, eu me sinto mais alegre. Se eu como 3 bombons, eu sou pleno. Porém, se acabar o bombom, eu fico triste. Né? Então, se eu tenho um relacionamento bom, eu sou feliz. Se eu tenho muitos amigos, eu sou feliz. Mas se eu não tenho nenhum, eu sou triste. Então, quando a gente busca a felicidade na alegria, causa esse vazio existencial, que é o que nós vivemos hoje, que é a busca por uma plenitude vazia. Então, a felicidade, ela precisa se repetir. E no filme Plenamente, ele traz isso de uma forma muito interessante, que a pessoa buscava sempre estar feliz, 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 feliz. E quando começou a faltar, a pessoa não sabia mais o que estava acontecendo. E aí o que começa? A buscar sensações. E onde busca sensações? Busca na comida, busca na bebida, busca nos relacionamentos, busca na sexualidade, busca na carência, busca no WhatsApp, busca no Facebook. E aí vai buscando momentos para repetir, para se tornar alegre. Só que isso ele não forma uma conexão consistente de um aprendizado evolutivo. Então, quando acontece algo que você tira da pessoa, ela se sente frágil. Vamos colocar um adolescente, né, que teve uma formação permissiva, ou seja, tudo foi muito fácil. Quando tem um primeiro não, né, seja no emprego, tem alguma dificuldade na vida, alguma situação, o que acontece? A pessoa bloqueia, ela trava, ela não tem conexões emocionais e neurológicas possíveis para o seu desenvolvimento. E aí é o que precisa ser construído numa base sólida essa situação. Então, o medo, ele tem uma sensação, uma percepção de segurança, a alegria de uma afirmação positiva, né? Então, por exemplo, se eu fui feliz e alegre nesse momento, quanto mais eu repetir, mais alegre é você. Então, se eu saí e fui alegre naquele momento, ou se eu comi algo e fui alegre naquele momento, ou se eu fiz algo e fui feliz e alegre naquele momento, se eu repetir, eu vou ser feliz.
Não, você vai precisar de 2 vezes mais para você atingir aquela sensação. Mas isso já te permite saber que aquilo foi bom para você, então você precisa repetir. Né? Ao contrário do medo, que você fala, opa, isso não foi legal, então vou me retirar. A tristeza. A tristeza, ela é um processo bioquímico que ela faz uma integração entre o presente e o passado. Isso é muito legal. Que pela medicina tradicional chinesa, quando nós, por exemplo, eu estou triste, a tristeza ela tem uma questão que é a reflexão. Então, assim, se eu estou triste é porque eu gostaria de mudar essa situação. Eu estou triste porque eu gostaria de melhorar essa situação. Eu estou triste porque eu gostaria que fosse igual ao passado. Eu estou triste porque... Então, assim, a tristeza, ela tem uma reflexão. A tristeza, ela busca algo para se melhorar. Então, se eu estou triste é porque eu tive uma perda, por exemplo, né? Que ela é diferente da depressão, né? Então, assim, se eu tenho uma tristeza, tudo bom? Se eu tenho uma tristeza, eu vou me sentindo o quê? Triste, fechada, né? Eu fico sentindo dificuldades emocionais. Eu gostaria de ter algo, eu gostaria de realizar algo novamente. Eu fico triste porque eu tô com saudade, eu fico triste. Então, assim, a tristeza, ela tem uma forma. E ela tem uma forma que aí você vai começando a progredir, fazer uma progressão dela. Então, ela traz a busca por melhorias, ela traz uma funcionalidade evolutiva. Então, se eu tô triste, é porque eu quero algo melhor. E aí eu entro com a raiva, porque a raiva é a minha realização. A raiva na medicina tradicional chinesa não é essa palavra que nós utilizamos. Porque a raiva ocidental é uma raiva né? É uma raiva ruim, é uma raiva que vem tomando, destruindo, aloprando tudo. Mas, na verdade, a raiva, se você, né, se você tem um processo de injustiça, você fica com uma raiva, ou seja, um movimento inquieto interno de transformação. Porém, como nós não somos educados a buscar os nossos direitos, nós vamos evoluindo isso como raiva. E aí, a hora que estoura, aí vem aquele dragão interno impossível de segurar. E aí, isso a gente fala, nossa, que aquela pessoa muito com raiva, muito raivosa, estourada. Mas qual é o processo que ela tem se sabotado e não tem se expressado há tanto tempo? Né? Isso pode vir de dor, isso pode vir em falas agressivas, isso pode vir em comportamentos agressivos, mas isso também pode vir assim, poxa, eu tô triste porque essa situação do jeito que tá não dá, eu tô gastando mais que eu posso, eu tenho uma dívida muito grande, mas eu vou mudar. Então eu trago aquele sentimento de raiva, que é um sentimento interno de mudança, essa energia, e aí eu coloco nessa ação e aí eu gera um movimento. A raiva, ela é movimento, não dá para ficar do jeito que tá, então vamos mudar, né? Vamos transformar. E aí até no filme do Divertidamente eles colocam a raiva assim com um bichinho estouradinho, tudo. Mas não é, porque engole-se tanta coisa, fica num processo apático durante tanto tempo que a hora que a emoção da raiva vem numa, assim, né, como eu trabalho com a psicossomática, vem numa dor muito forte, vem numa coluna travada, vem no pescoço que não se movimenta, vem numa gastrite que a pessoa fica naquela coisa de eu gostaria de falar, mas eu não consigo, eu preciso mudar essa situação, eu não consigo, o que eu faço daqui para frente? E aí, poxa, começa com pequenos passos, que é o se conhecer. Veja o que é importante para você falar, para você se cuidar, para você se organizar no seu ambiente, para você se expressar no seu ambiente, para gerar esse fluxo vital, esse fluxo mental, esse fluxo emocional, para você mostrar o que você quer, o que é importante, as possibilidades de transformação e se transformar internamente. Aí você fala, nossa, então aquela pessoa que é estourada, ela não é tão estourada assim. Mas talvez se ela construísse esse caminho, ela conseguisse se organizar e colocar um ambiente saudável. E essa quarta emoção, ela é muito boa, ela é muito forte, ela é muito intensa, né? E as crianças, elas dominam muito bem isso. E os idosos também. Eu atendo pessoas que a gente chama de melhor idade, né? Entre 60 e 70 anos. E eles falam assim, mas eu não tenho mais medo de falar. Eu tenho minha vida estável, já tenho tudo que eu preciso, então agora se eu quero, eu vou, se eu não quero, eu não vou.
Eu acho ótimo isso. Por quê? Porque quando a pessoa se torna altérica, tem alteridade pessoal, ela não se expõe a situações nocivas. Então, ela consegue se pontuar. E aí, a raiva, ela consegue ser amenizada e consegue ser mensurada. Ela não precisa ser agressiva, de você fazer várias coisas até uma hora que você tem uma fobia social e fala: não, eu não dou conta mais, eu não quero mais, eu não consigo. Eu simplesmente não consigo, porque a minha mente colocou que eu preciso de um espaço físico e mental. Eu preciso dessa qualidade. Então, essa emoção, ela não tem meio termo. Ela vai te dizer: olha, eu tenho um limite, tá? Então, ou você se vira, ou eu me viro. E quando ela faz isso é muito forte, é muito intenso para as pessoas. Porque às vezes vem no processo de inconsciência, então a pessoa não sabe porque ela está agindo daquela forma, ou é muito difícil para as pessoas de fora entenderem porque ela não tem uma construção do que está acontecendo. Então, a hora que aparece a raiva, ela é um objeto de impressão para as pessoas. Não é, na verdade, é simplesmente um processo pessoal. É um processo que a hora que ela entende qual é o valor que está sendo violado, qual é o movimento saudável que ela tem que fazer e qual é a força que ela tem para transformar isso numa forma positiva, essa energia de raiva ela se torna do bem. Ela se torna uma energia interna de movimento, né? E aí isso fica muito bonito. Por isso que eu gosto tanto da psicossomática na visão chinesa, porque ela entende o ser humano na sua totalidade. Ela não segrega e não julga, né? Então, assim, é uma emoção de tanta importância quanto tantas as outras. E ela é uma força que ela movimenta internamente a si e aos outros. Então, tem muitos líderes que eles trazem essa motivação através dessa energia de movimento, não é? De melhoria, de transformação. Então, é importante. E aí você relaxa a sua musculatura, volta o fluxo do seu ar e você gera um movimento positivo dentro de uma experiência que poderia ser negativa. Então, eu adoro essa emoção, acho que ela tem que ser muito mais trabalhada e tem que ser muito mais reconhecida, né? A angústia é aquela sensaçãozinha, porque assim, nosso corpo ele é extremamente sensorial. Então, nós ouvimos, nós sentimos, nós vemos, nós percebemos, nós temos uma percepção tátil, de frio, de calor. E aí você fala: nossa, eu tô com aquela angustiazinha no meu coração, eu tô sentindo aquela angústia, eu não deveria ir, eu tô sentindo determinada angústia dessa situação, ou esse momento da minha vida é angustiante, da falta de ar, né? Eu não consigo me expressar. E o que significa isso? Angústia é quando não que seja uma situação difícil, mas o seu corpo entende que é uma situação difícil e ele quer acolher as suas emoções. Então, por exemplo, né, se você tá com se o seu pai um dia gritou com você, a gente trabalha com alguns pontos da medicina chinesa e até algumas fitoterapias que liberam memórias da primeira infância. Quando você era pequenininho, e aí agora você está num trabalho onde o seu chefe, ele é um chefe, ou hoje você se comporta dessa forma com o teu filho, dependendo da situação, você aumenta a voz e você fala de uma forma mais agressiva com essa pessoa. E aí aquilo te gera uma insegurança, te gera uma angústia, porque dentro da tua mente, aquilo é um movimento que vai te desestabilizar. E a tua mente não quer isso, a tua mente quer saúde. Então, todos os momentos que, por exemplo, que você ouviu um trovão, que você ouviu uma buzina, toda vez que você sentir algum movimento alto, você vai sentir uma desestabilidade interna. Por quê? Porque isso vai te gerar uma angústia que vai te preservar daquela situação catastrófica, né? Eu coloquei um exemplo familiar que é muito comum, né? Da primeira infância, que é a formação de alguns elementos pessoais, né? Principalmente cognitivos. Mas podem existir vários outros, né? Então, às vezes, uma criança, um adolescente vê uma situação que possa parecer, mostrar um risco, e aí a pessoa fala: nossa, eu tô morrendo de medo, eu não sei o que está acontecendo, é uma angústia muito grande, né? Eu tô sentindo uma angústia muito grande, por exemplo, a minha vozinha, né? Ela já tá idosa, não sei o que está acontecendo. Então, quando as pessoas elas começam a ter uma imagem catastrófica futura, ela tem uma sensação de angústia. E aí, isso serve para criar recursos para estabilizar esse processo. Então, assim, ela pega o pior cenário e ela traz para ela para uma percepção
de olha, fiquem alerta porque pode acontecer alguma coisa. E aí existem dois fatores que eu acho muito interessante. Eu gosto muito da fitoterapia, eu trabalho com a fitoterapia e com a respiração, né? E a meditação mindfulness, que aí você consegue controlar a mente, controlar a emoção, verificar a veracidade dessa situação, né? Então você vai perceber, poxa, tá tudo bem, essa pessoa tá com saúde, essa pessoa não está me agredindo, essa situação, ela não é uma situação que vai me gerar algum dano físico ou emocional. E aí você vai se sentindo mais seguro dentro das suas possibilidades. Mas a angústia, ela tem uma preservação do corpo físico e mental muito grande. Então, quando nós trabalhamos essas 5 emoções, né, esses 5 órgãos de função, né, eu vou repetir para vocês que é a alegria. Então, a alegria, ela é diferente de felicidade, a gente pode conversar sobre isso, mas tendemos a buscar a alegria. Porém, ela faz parte de uma das 5 emoções que fazem parte do nosso sistema cognitivo e do nosso sistema psicomotor, do nosso sistema físico. E todas as emoções, elas formam uma memória, e essa memória vem para o corpo e é interpretada na mente. Então, todo esse circuito, ele é importante averiguarmos, né? Então, a alegria é o entusiasmo, é a vontade, é o desejo, é a libido, é o prazer, são os relacionamentos, é a comida, é a bebida. E cada vez mais você tem, mais você quer repetir, mais para sentir mais alegria. Então, buscar o equilíbrio disso, né? Buscar esse bem-estar. Lembrando que ensinaram a gente que para a gente ser feliz, a gente precisa ser alegre. E nisso sente-se um vazio. Então, a felicidade, a plenitude, a paz, a tranquilidade. E a alegria, entusiasmo, desejo, alegria e diversão. Tá bem? Então, a alegria é um ponto. A tristeza, que é um processo de reflexão e transformação. Então, quando eu estou triste, é porque eu gostaria de mudar alguma situação, gostaria de melhorar alguma situação, eu sinto saudades. Então, é um processo do interno para o externo. A raiva, que eu falei que é uma energia que eu acho muito interessante, porque ela é uma energia positiva quando você interpreta que você gostaria de mudar esse movimento interno para o externo. Porém, as pessoas, elas seguram durante muito tempo muitas emoções e quando vem com uma raiva forte, que é esse sentimento que muitas das vezes pode ser destrutivo em relacionamento, em situações pontuais. Mas se você estudando ela, cuidando dela aos poucos, você vai ver quantos benefícios você pode ter para a sua vida quando você trabalha com essa emoção. Na medicina chinesa, nós não usamos a palavra raiva, mas um processo de movimento interno para as transformações pessoais, internas ou externas, tá bom? A angústia, ela trabalha com o processo interno, né? Então, ela trabalha o processo catastrófico, que é uma forma de você se preservar dos processos externos ou internos, ou seja, você vê a pior situação, você vive ela e você vai ter que mentalmente ou emocionalmente criar recursos, quebrando aquelas crenças negativas para poder seguir em frente. Né? Eu dei um exemplo de alguém que ouviu um grito, um trovão há muito tempo atrás, principalmente na primeira infância, e durante muito tempo ela foi acreditando que aquilo poderia criar uma lesão física e emocional nela, e quando ela escuta ou ela passa por essa experiência agora, ela fica com medo. Então, trazer essa experiência de uma forma positiva. Ou da morte, né? Por exemplo, eu tenho pessoas que eu atendo que às vezes falam, nossa, eu tenho uma sensação, por exemplo, tudo que eu sinto que eu vou morrer. Então, são processos que a gente tem que trabalhar com muita amorosidade, com muita cautela, fortalecer esse corpo físico, interpretar esses sintomas para ela se tornar mais autérica e independente, né? Diminuir esse processo mental. Eu gosto muito da fitoterapia, dos florais, da parte do mindfulness, que é a meditação que traz esse alinhamento entre o corpo e a mente, que ela vai se fortalecendo para seguir o seu processo pessoal. E os excessos de pensamento. O pensamento, ele é um processo que ele se repete, ele é um processo que ele demanda muito do nosso corpo e tudo que se cria na mente se torna uma realidade. Então, nós temos que tomar cuidado com os nossos níveis de pensamentos para entender o nosso nível de realidade. E aí, dentro dessas 5 emoções, nós podemos ver que quando a pessoa tem uma ansiedade, né, ela tem de diferentes formas essas 5 emoções em ação.
Então, não existe dois sintomas de ansiedades iguais. Então, nós não temos duas ansiedades do mesmo padrão. Porque dentro dessas 5 emoções, pode ter várias alterações e a pessoa pode se representar dentro dessas. Pode ter mais ansiedade, pode ter mais alegria e medo, né? Porque aí a alegria ela vai ficar eufórica e ela vai ter medo de agir. Ela pode ser alinhada com a raiva e com a tristeza, né? Que é aquela coisa de, poxa, eu tô triste, as coisas são difíceis, eu não sinto movimento, não tem auxílio, e aí ela não consegue ter forças, ela começa a ter raiva, né? Situações diversas, pode ter as 5, pode ter só uma. Então, quando nós falamos que o processo do tratamento da ansiedade é muito único e faz parte de um processo de consciência pessoal muito grande, é para interpretar qual é a ferida e qual é o padrão que está funcionando que gera essa disfunção. E aí sim a gente consegue acessar aquela área, reconhecer aquele processo e construir uma saúde elementar, uma saúde completa, uma saúde que ela consiga se fortalecer. Então, nós precisamos interpretar individualmente qual é o processo físico, emocional, mental, qualidade de saúde, qualidade de rotina, para aí sim atuarmos nesse padrão de funcionamento positivo. E aí sim nós temos uma resposta maravilhosa no tratamento. Nós falamos de descobertas muito grandes, de dependências muito grandes e de transformação, que é o que nós buscamos, né? É transformar, é buscar bem-estar, é buscar alegria, buscar felicidade, né? Ser feliz. Ser feliz é falar assim, olha, tá difícil, mas tá tudo bem, eu vou ter força. Está tudo bem, está tudo feliz e eu posso melhorar a minha condição de vida. Está tudo mais ou menos, mas qual é o caminho que eu vou desenvolver na minha vida para eu poder melhorar, para eu poder resolver, para eu poder passar por isso, né? E uma frase que eu acho muito importante é, às vezes vocês buscam acolhimento das pessoas, até dos profissionais, mas acolher em si é o primeiro passo de que há algo que você gostaria de melhorar. Por quê? Porque se está gerando sinais e sintomas, é que existem algumas situações nocivas na sua vida que você está tendo durante muito tempo que dá conta. Então é importante você entender, interpretar quais são essas situações para você ir aos poucos se cuidando, se reconhecendo, se fortalecendo, transformando-se internamente para depois transformar essa situação externamente e sair desse sufoco, sair desse aprisionamento dessas sensações. Porque essas 5 sensações, elas criam maturidade e evolução. Porém, se não se cuidar, ela gera aprisionamento e doença. Quanto maior o tempo que ela se instala no corpo, maior o padrão de psicopatologia que ela causa e maior a parte da psicodinâmica que ela vai sendo afetada. E aí isso gera sintomas psicossomáticos, que é onde nós trabalhamos na medicina tradicional chinesa, né? Então, quando nós falamos da medicina tradicional chinesa, da psicossomática, se a pessoa ela tem um excesso de alegria, se ela tem uma vontade de satisfazer-se muito grande, ou se ela não consegue satisfazer-se porque ela sente que o meio é compressivo, ela vai sentir sintomas cardíacos, ela vai ter dificuldade de respirar se ela tiver muita angústia, se ela tiver medo de ser quem ela vai sentir dores musculares se ela não conseguir agir no meio onde ela age. Então ela vai ter muitas ideias, muitas vontades, às vezes até algumas dificuldades que ela gostaria de mudar, ela não tem força e ela vem com uma contração muscular muito grande. As dores do rim, na parte das costas, né? A osteopenia, que trabalha muito com uma tristeza muito grande, né? Sabe quando aquela insegurança, aquele medo de aceitação, aquela dificuldade de relacionamento? Isso vem muito com a relação dos rins, né? Que é uma psicossomática mais de formação individual, da construção do eu. E o último, que é o pensamento, que é o baço pâncreas, né? Que aí você vê, por exemplo, tem muitas pessoas que têm diabetes, tem pessoas que têm fadiga muscular, que tem cansaço muscular, que durante o dia vai se cansando muito. Por quê? Porque é tanto pensamento
E é tão difícil entrar no processo de ação e de transformação que ela se sente sobrecarregada. Então, vendo que o corpo ele fala com a mente e ele se torna uma emoção, que é uma forma de mostrar uma memória, uma experiência, e aí você vê que dependendo da sua experiência, você repete ou não, né, essa vivência. Por um exemplo, tem duas pessoas numa festa, tem duas pessoas no restaurante. A experiência para cada uma vai ser de uma forma. Por quê? Porque cada uma tem a sua formação pessoal. Então, se a pessoa ela se sente bem, ela vai repetir, ela vai ter uma alegria, ela vai querer repetir aquele momento. Porém, se para a pessoa aquilo foi triste, foi difícil, foi angustiante, ela não vai repetir essa experiência, ela vai se afastar por ser uma experiência nociva. O que aconteceu ali? Interpretação. Experiência pessoal. Durante toda uma vida, durante toda uma rotina, durante toda uma representação. Então, você conhecer o que você sente perante determinada situação é o primeiro passo para o seu processo de autocura. É o seu primeiro passo para falar, poxa, realmente eu tenho que seguir outros caminhos para me fortalecer, para poder entrar nessa festa e ficar à vontade, para eu entrar nesse restaurante e aproveitar esse momento, para eu entrar no meu trabalho e me sentir bem, para eu entrar nessa roda de amigos e me sentir à vontade, para eu me sentir pertencedor à minha família, para me sentir pertencedor de mim, que é o mais importante. Que às vezes a pessoa ela se sente tão mal que nem é para ela mesma, ela se olha, ou ela se aceita, ou ela se ama, né? Eu até brinco que tem uma palestra, eu gosto muito, quem sou eu para falar do Karnal, né? Mas ele fala que durante muito tempo, todas as entrevistas de trabalho que ele faz com as pessoas falam que são excelentes funcionários. E eu tenho uma empresa que é a Kylie, né, que a gente trabalha com desenvolvimento humano, e realmente, quando eu faço entrevista, as pessoas falam o melhor delas, porque elas se preparam a vida toda, o nosso sistema prepara a vida toda as pessoas para o mercado de trabalho. Então, estando lá com 5, 6 anos, a gente já está pensando, os pais já estão preparando a gente para a melhor faculdade federal, né, para fazer cursos internacionais. Então, realmente ele vai ser um ótimo profissional. Como que ele não vai ser? Se a vida toda dele, né, foi a faculdade, o colegial, os cursos de especialização. Então, a pessoa se prepara a vida toda para o momento profissional dela. Então, ela está preparada. Mas com a minha experiência clínica, as pessoas elas chegam muito frágeis, elas chegam muito carentes, elas chegam precisando de um acolhimento. A saúde não está bem, né? O aspecto emocional fica difícil. A inteligência emocional não é construída nesse processo, né? As nossas escolas não ensinam a gente a inteligência emocional. E poucas são as pessoas que buscam esses treinamentos. Hoje, o treinamento pessoal, a liderança pessoal, ela é muito mais intensa do que um curso de formação. Às vezes você tem um currículo imenso, mas a hora que você vai conversar com outra pessoa fica difícil, fica insegura, fica tremendo. Então, assim, esse desafio, e eu digo que as pessoas, elas são muito bonitas, são muito humildes, precisam muito de acolhimento, de um tratamento integral, por isso que eu busco tanto essas técnicas, para sim poder acolher essas pessoas, sim poder tratar da melhor forma possível essas pessoas e fazer elas reconhecerem que elas não são apenas boas profissionais, que isso é uma parte da vida delas, mas que existe toda uma outra vida que ela tem muito potencial, muita força, muita luz, muita credibilidade e que se ela assumir essa pessoa que ela é, esse profissional dela vai às alturas muito fácil. Mas esse ser humano é que precisa ser olhado, que precisa ser desenvolvido, que precisa ser cuidado, que precisa ser tratado, né? E quando a gente trata a saúde de uma forma completa e complexa, aí sim você tem autonomia para ter as suas decisões e viver de uma forma sem julgar e plena suas emoções. Espero que vocês tenham gostado muito dessa live. Peço para vocês curtirem, compartilharem, né? Compartilhem com as pessoas esse conhecimento. Eu acho que é muito importante essa interpretação desse ser humano na totalidade. Agradeço muito a todos vocês, uma excelente noite. Busquem um propósito, um objetivo para essa semana, para que juntos possamos conquistar, para que juntos possamos conduzir essa perspectiva. Deixe sua mensagem, qual é o tema que você gostaria de ouvir, repetir, que a gente puder conversar na próxima semana, tá bom? Muita saúde e gratidão.